Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor, ainda que cada um no seu lar. Então espero que vocês estejam aproveitando cada momento desse tempo que nós estamos em casa para crescer e aprender mais do Senhor. E hoje é mais um culto na presença do nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 29. Amém? Mateus capítulo 10, a partir do versículo 29. Diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Amém? Eu fico imaginando um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que mesmo no seu trono de glória, Ele se preocupa com cada um de nós, nos mínimos detalhes. É maravilhoso, porque Ele está dizendo aqui que os pardais, esses pássaros que parecem tão pequenininhos, que são vendidos, na verdade Ele fala aqui que eles são vendidos... Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por umas moedinhas. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, até mesmo os pardais, não acontece nada com eles se não for da permissão de Deus. Quanto mais vocês, ele diz, quanto mais vocês que valem muito mais do que muitos pardais. E isso traz para nós um conforto muito grande. É precioso demais quando a gente ouve um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. É tanto que ele fala que até o fio do nosso cabelo não cai nenhum dos fios da nossa cabeça que não seja a permissão dele, porque todos já estão contados. Então, diante de tudo isso que a gente vê que está acontecendo, a gente não precisa ficar preocupado. Como ele mesmo diz aqui, que nós não devemos ter medo. Vocês têm mais valor do que muitos pardais. Então nós somos algo muito precioso para Deus. Nós somos os filhos amados do Pai. E isso traz um conforto muito grande, porque se Ele diz que se preocupa com os pássaros, imagine conosco. Um Deus que cuida da natureza nos mínimos detalhes. E quando nós nos colocamos diante da presença dele, chamamos a existência dele para nós, ele sempre virá em nosso auxílio. Ele sempre virá em nosso socorro. A palavra de Deus diz que Deus ele não está alheio àquilo que nós estamos passando. Ele também diz que ele não nos dará nenhuma provação maior do que aquela que nós possamos suportar. Então, se ele garante isso na palavra dele, nós temos que crer. Nós somos preciosos demais, nós somos valorosos demais para Deus. E ele está assim, com os olhos atentos a cada um de nós. Um Deus tão grande, mas na sua grandeza, ele olha para cada um de nós e contempla os nossos corações. Ele vê as nossas necessidades e ele sempre virá em nosso auxílio. Então que nós possamos fazer uma reflexão. Será que um Deus tão grande, que amou o mundo de tal maneira, a palavra de Deus diz que o que ele deu de melhor foi o seu Filho Jesus. Aí ele vai e acrescenta ainda. Será que juntamente com ele não nos dará todas as demais coisas e ainda de graça? Imagine, se nós às vezes sentimos falta de um pão, nós sentimos falta de uma vestimenta, mas Deus ele não está alheio a isso, ele se preocupa. Ainda que nós possamos perceber no dia a dia que parece que Deus ele não ouve as nossas orações, mas ele está atento, porque tudo acontece no tempo do Senhor e não no nosso tempo. Hoje a gente vê uma correria, as pessoas preocupadas com o supermercado, preocupadas com seus familiares, preocupados se amanhã vão ter o que comer, se amanhã vão ter o que vestir, se amanhã vai ter o alimento para suprir todas as suas necessidades.
mas nós devemos parar para pensar. Porque assim como ele disse, com esses pássaros aqui, que ele se preocupa com eles, e nenhum cai, se não for da permissão de Deus, da mesma forma, ele olha para cada uma das nossas necessidades. E no tempo certo, ele virá em nosso auxílio. E eu creio que não nos faltará nada, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Ele disse que estaria conosco todos os dias e que ele suprirá todas as nossas necessidades. Então nós não temos que ter medo. Nós não podemos ficar como aqueles que não creem em Deus. Nós somos filhos e o filho ele acredita no seu pai. E o pai sempre proverá na vida dos seus filhos. Então que nós possamos entender sim, que nada acontece se não for permissão de Deus. Até isso que está acontecendo a gente pode observar a mão de Deus. Aí alguém pode até pensar assim, mas ele é um Deus tão duro, um Deus cruel que tem prazer em ver tudo isso que está acontecendo? Não. Isso tudo que acontece é por causa da dureza do coração do homem. O homem ele precisa se achegar mais a Deus. Então esse pode ser até um momento que Deus preparou para que nós estivéssemos até confinados dentro de casa para compreender que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus que cuida, que ainda a gente não está trabalhando, a gente não esteja saindo para lugar nenhum, mas Ele sempre proverá aquilo que mais nós estivermos necessitando. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Versículo 64 de Isaías, no capítulo 4, diz: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você estiver esperando em Deus, você pode ter certeza que aquilo que você está precisando, que você está buscando, Ele virá e trazer na sua vida. Nunca se ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é a nossa certeza. Deus ele não está parado, Ele está trabalhando ao nosso favor. E aí me fez lembrar uma passagem lá no livro de João, que Jesus, certa vez perseguido pelos judeus que queriam pegar ele sempre em alguma virada, quando ele fazia determinados milagres, que o tempo dele foi sempre fazendo milagre, curando, e eles sempre buscavam algo para pegar Jesus em uma dessas faltas, né? Principalmente quando Jesus pregava e curava aos sábados. Então chegou uma hora que Jesus fala o seguinte, que o meu Pai, ele trabalha até hoje, ele continua trabalhando e eu também trabalho. Então Deus ele é um Deus que trabalha em nosso favor. Ele é um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Ainda que a nossa pequenez, a nossa falta de fé possa, por uma vez ou outra, achar que Ele está alheio, que Ele não ouve, que Ele está um Deus distante. Mas a palavra de Deus ela nos alerta que Deus, Ele é um Deus presente, não é um Deus de longe. É um Deus que não está com seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir, nem está com as suas mãos encolhidas para que Ele não possa nos alcançar. Pelo contrário, Deus ele é um Deus zeloso e que sempre busca fazer o bem para todos aqueles que nele esperam. Então, se nós estamos esperando em Deus, nós não temos por que nos preocupar, nós não temos por que ter medo. Porque quando a gente leu lá no início, ele diz que até os pardaizinhos que são vendidos por uns trocadilhos, por um dinheiro, por umas moedas, ele se preocupa, nenhum deles vai cair se não for da vontade de Deus. Da mesma forma, Deus está cuidando de nós. Não temos que ficar preocupados. Amém? Para encerrar, eu quero que você acompanhe comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Glória a Deus.
Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amém? Imagine um Deus que não poupou nem sequer o seu filho. Imagine, a nossa preocupação não vai nos acrescentar nem um centímetro a mais na nossa vida. Então nós não podemos ficar correndo de um lado para outro desesperado, porque tudo o Senhor já fez por nós e Ele continua fazendo. Aqui diz que Ele não poupou nem sequer o seu filho, antes o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas e de graça? Então, nós devemos fazer como os passarinhos, esperar no Senhor, esperar que o auxílio dele virá, porque nós somos muito mais importantes. A nossa vida é muito mais valiosa do que muitos passarinhos. Então, meus irmãos, é tempo da gente se voltar cada vez mais para o nosso Deus. É tempo da gente acreditar nas palavras que nós sempre ouvimos através da Bíblia. Deus, ele sempre fez promessas e todas elas se cumprirão nas nossas vidas. Algumas já se cumpriram e outras ainda irão se cumprir. Então nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos ter medo, porque Deus é um Deus que trabalha em nosso favor. Como a palavra diz, um Deus que desde a antiguidade, imagine, desde a antiguidade ele é um Deus que se preocupa conosco. E ele não mudou. Ele é o mesmo Deus da antiguidade, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e continuará sendo Deus. Então nós precisamos sim ficarmos atentos, fazer aquilo que nos cabe fazer, tomar as medidas certas, as medidas corretas, ficando em casa, cumprindo com tudo aquilo que as autoridades têm pedido para que a gente faça. Mas o que a gente não pode fazer, o Senhor, Ele fará em nosso favor. Amém? Que possamos, mais uma vez eu falo, acreditar que Deus, um Deus que cuida nos mínimos detalhes da natureza, dos passarinhos, imagine se Ele não cuidará de cada um de nós que somos filhos. Amém? Feche os seus olhos se você puder e vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque a tua palavra, ela é a verdade. E ela garante que o Senhor é um Deus que se preocupa conosco. Desde a antiguidade, Pai, desde a fundação dos tempos, nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha em favor daqueles que em Ti espera, Pai. E nós estamos sim, meu Deus, esperando no Senhor, aguardando, meu Pai, que tudo isso vai passar em nome de Jesus, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus provedor, meu Deus, e nada escapa do Teu agir, nada foge do Teu controle, Pai. Nós cremos que tudo isso que está acontecendo, meu Deus, basta um toque, basta simplesmente uma palavra do Senhor e tudo, meu Deus, retrocede. Mas também nós cremos que tudo é conforme a Tua vontade e o Teu querer. E se tudo isso que está acontecendo, meu Deus, ainda não passou, mas nós já vemos o Teu agir, é porque o Senhor quer que nós tiremos uma lição, meu Pai, de tudo isso que está acontecendo. Então, meu Deus, que nós possamos confiar mais em Ti, buscar mais a Tua presença e saber que assim como o Senhor cuida até mesmo dos pássaros, até mesmo de um pequeno pardalzinho, Pai, o Senhor cuidará muito mais ainda de nós, Pai. Então nós não vamos, meu Deus, desanimar, nós não vamos retroceder,
e nem vamos ficar com medo, Pai, porque o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é aquele que dá uma ordem, Pai, e tudo se cala. Então, meu Deus, a nossa fé, ela está firmada no Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há, Pai. Então, nada vai fugir do teu controle, Pai. Porque o Senhor conhece todas as coisas, porque o Senhor mesmo foi quem as criou, Pai. Então, que nós possamos nos apegar sim, meu Deus, e saber que o Senhor é Deus conosco, é Deus provedor, e nós não vamos desanimar, Pai, e nem vamos ter medo, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor é conosco hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai, desde agora, Pai, por toda a eternidade. Nós Te louvamos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês.